Olá pessoal, André Costa do programa Aliança Galáctica, tudo bem com vocês? Bom, assim como prometido, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema o que é a Lua. O nosso satélite, digamos, natural aqui da Terra, ele tem apresentado já de muito tempo para cá, principalmente após as incursões do projeto Apolo e também das missões dos russos, apresentando diversas questões que nos deixam dúvida com relação à natureza da própria Lua. Então, sem delongas, vamos começar a comentar a respeito do que a nossa ciência já possui com relação às pesquisas desse satélite. Primeiro, a Lua não é derivado do choque de Nibiru com Tiamat, como descrito pelos sumérios. Seria impossível você, a partir de um impacto, conseguir gerar um corpo esférico, e, no caso, tanto o Nibiru como a Terra permanecerem inteiros num choque de massa. Segundo, de acordo com as amostras das rochas lunares, a Lua teria pelo menos uns 800 milhões de anos mais velhos que o nosso planeta. Então aí também já gera a primeira dúvida. Uma outra coisa muito interessante também é que o pó lunar ainda é mais antigo ainda que as próprias rochas da Lua. É uma coisa, a princípio, ser uma explicação muito definida. O que eleva então essa quantidade de anos a torno de 1 bilhão de anos mais velho que a Terra. Uma outra questão também é a composição do solo lunar. A Terra tem uma grande concentração de ferro, a Lua praticamente é inexistente isso, é insignificante a presença desse metal em solo lunar. Outras questões também que levantam outras dúvidas seria a questão do campo eletromagnético. A Lua não possui nenhum campo magnético. Mas um fato muito interessante é que em diversas localidades desse satélite, as rochas estão magnetizadas como por encanto. Como explicar isso? Outra questão também é a relação densidade com o tamanho da própria Lua. A densidade ela é muito menor do que deveria ser. O único fato científico que poderia explicar isso é a Lua ser oca, ou ter diversas cavidades internas, não preenchidas de maneira homogênea. Uma outra questão também que gera muita dúvida é com relação à órbita da própria Lua em função do seu tamanho e a distância dela para com a Terra. Não corresponde aos cálculos astronômicos. A Lua não poderia estar ocupando de maneira natural a posição que ela ocupa hoje. Outra questão também que é bom nós termos isso muito claro. Existe uma correlação nos impactos de meteoritos e asteroides, a questão da relação entre profundidade e diâmetro do impacto. E no caso da Lua, a profundidade ela não corresponde ao diâmetro. A profundidade é muito rasa. Então, tudo leva a crer que aquelas crateras lunares elas são artificiais, porque elas parecem mais clarabóias de respiro, de troca de temperatura com a parte interna da Lua com o exterior, do que propriamente impacto de asteroides ou de meteoros. Não quer dizer que todas as crateras tenham essa configuração, mas o fato de você encontrar crateras com esse tipo de anomalia também é estranho. Uma outra coisa também que gera
muitas dúvidas com relação a esse satélite é o fato de se encontrar metais tipo titânio, bronze, mica, materiais que não são encontrados de maneira natural, né, no meio ambiente, né? São produtos que são produzidos, né, através de outros. Uma outra questão também é a presença de urânio, neptúnio, né, subprodutos de exploração nuclear, né, de energia nuclear, né? Assim como nós também temos esses resíduos aqui no planeta, esses mesmos resíduos são encontrados na Lua. Como pode isso, né? Bom, gente, a questão, então, o que a Lua é? Agora, vamos entrar no detalhamento de um assunto, né, que ele é polêmico, né, merece estudos, né, merece pelo menos ouvir e procurar informações e aguardar, né, algumas confirmações da nossa própria ciência, né? De acordo com a Voyager 2, a nossa sonda, tá, alguns anos atrás, quando ela estava praticamente além do planeta X, já detectado pela NASA, que é o próprio Nibiru, né, já ali chegando ou ultrapassando, né, o anel de Oort, que são detritos, né, de aproximadamente 7 a 8 planetas maiores do que Júpiter, né, que, de acordo com a nossa ciência, eles foram destruídos por uma causa desconhecida, né? Mas a Voyager, além disso, ela fotografou, né, 2 estrelas, uma anã vermelha, de nome Scout, e uma anã marrom, né, que nos nossos livros apócrifos ou de profecias tipo Nostradamus é o Herculóbus, tá, que é essa anã vermelha. E então esse conjunto ele forma um pequeno, digamos, sistema solar. Quer dizer, não tão pequeno assim, porque a sonda também localizou 7 planetas interagindo gravitacionalmente com essa estrela, né? Que a nossa ciência, a NASA, deu o nome de conjunto de Nêmesis, né? Que ora está numa rota de aproximação aqui do nosso sistema solar. O que quer dizer que o nosso solar, não numa era longínqua, né, de bilhões de anos atrás, era um sistema trino, formado por essa anã vermelha e marrom e mais o nosso Sol, tá? A Lua fazia parte desse conjunto externo do nosso antigo sistema solar. E ela veio para os arredores da Terra por volta um pouco após a destruição de Tiamat ou Maldek, né, que é o nosso cinturão de asteroides aqui entre Marte e Júpiter, tá? Então a Lua naquela época, ela se situava mais ou menos entre 850 mil a 1.250.000 quilômetros de distância, muito maior do que a sua atual posição, né, que varia de 300 e poucos mil, 290 mil a 800 e poucos mil quilômetros, né? Você vê que ela está bem mais próxima, né, atualmente. E o que acontece, né? Ela foi colocada nessa órbita após uma, digamos assim, uma estabilização forçada, né, gravitacionalmente falando, quando o Nibiru passou por aqui naquela época, né, causando várias anomalias entre a Terra, Marte e ele próprio, né? Então, essa anomalia naquela época foi o que causou os grandes terremotos e, no caso, a ruptura das camadas de gelo que se apresentavam nos polos naquela era, fazendo com que ocorressem grandes maremotos, né? A própria Bíblia, né, os apócrifos descrevem, né, esses eventos naquela época, e logo após a passagem de Nibiru, a Lua foi colocada, ela foi atraída para o nosso campo gravitacional e até de uma maneira artificial, para que ela estabilizasse novamente o
o sistema, né? Terra, Lua e Marte, estabilizasse o planeta Terra principalmente. Mas essa aproximação da Lua com o nosso planeta gerou, né, várias alterações de clima e principalmente a ruptura de uma camada de talvez de 30 a 70 quilômetros na nossa atmosfera, uma camada muito grande de vapor d'água. Essa ruptura dessa camada provocada pela aproximação lunar foi o que provocou os 40 dias e 40 noites de chuva torrenciais. Tá ok, gente? Bom, por hoje, né, eu acho que foram muitas informações interessantes para que vocês possam aí pesquisar, ficarem um pouco mais cientes, né, do papel da Lua, né, no nosso contexto planetário. Inclusive, né, já adiantando outros itens polêmicos, né, a Lua, então, na parte interior, já que ela é oca, ela serve de base para diversas raças, né, de alienígenas que já sempre estiveram presentes na Terra. Eles foram para lá basicamente na época do dilúvio, né, já sabendo das várias catástrofes que ocorreriam aqui no planeta. E uma coisa muito interessante também que vai ficar para vocês analisarem, né? A Lua abriga milhares de corpos criogênicos, de almas que ora são as que estão hoje aqui no planeta Terra, não só encarnadas numa unidade biológica como nós, mas também em outras faixas dimensionais, o que nós chamamos de plano astral e por aí vai, né? Então, isso também é mais uma informaçãozinha, né, de cortesia aí para vocês poderem aí correr atrás, né, pesquisar um pouco mais sobre o assunto e enriquecer um pouco a história da própria Lua aqui no planeta, tá ok? Então, por hoje, né, esse vídeo basta. A gente futuramente irá lançar uma página, num canal mais específico para isso, tá? Eu só vou pedir um favor para vocês, que vocês se inscrevam no canal para que vocês possam ser avisados sempre que surgir um novo vídeo, né, sobre os assuntos, e dê seu like, dê sua curtida. Tá ok? Então vocês todos fiquem na paz do coração de todos e um grande abraço. Até a próxima.